Ainda Sou Cristão é a série que nós estamos trabalhando, baseado na Epístola de Tiago. E tem sido uma viagem bem interessante, bem desafiadora. Semana passada a gente falou do mal da língua, e hoje a gente continua o capítulo 3, e agora a gente encerra o capítulo 3, a gente vai ler dos versículos 13 a 18. Tiago, capítulo 3, de 13 a 18. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra é viva e é poderosa. E eu peço para que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. À medida que nós formos lendo esse texto, que Teu Espírito Santo vá mexendo nas nossas entranhas, nos dando entendimento do que a Tua palavra tem para nós. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor me ajude a expor a Tua palavra com clareza, com simplicidade, e que haja uma receptividade no coração de cada pessoa que estará ouvindo essa mensagem, e que nós possamos sair daqui compreendendo sobre a sabedoria do Senhor que é derramada na nossa vida. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus eu oro, amém. Tiago, capítulo 3, de 13 a 18, diz assim: Quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do lado alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Há uma diferença entre conhecimento, inteligência e sabedoria. E a diferença, ela às vezes é muito confundida entre as pessoas. Tem muita gente que confunde conhecimento com inteligência, inteligência com sabedoria, e tudo se confunde. Não, há uma diferença. Conhecimento é você reproduzir uma informação. Conhecimento é o exercício que você tem de alongamento da sua memória. Tem muita gente que tem conhecimento bíblico, cita longos textos bíblicos, sabe onde os textos bíblicos estão. Isso é ter conhecimento. Tem muita gente que tem muito conhecimento de literatura, conhecimento científico. São informações que a gente retém na nossa mente. O que é a inteligência? A inteligência é a habilidade que a gente adquire no manejar o conhecimento que a gente adquiriu. Por exemplo, você pode ter muito conhecimento bíblico, e você vai ser inteligente se você, no decorrer da sua vida, aplicar esse conhecimento na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Deixa eu terminar a semana, porque você vai achar que é só até quinta, né? Sexta, sábado e domingo, e na segunda de novo. Isso é ser inteligente. Inteligente é você manejar o conhecimento que você tem e aplicar ele na sua vida. O que é sabedoria?
Bem, a sabedoria não tem tanto a ver com conhecimento e nem tem tanto a ver com sabedoria, ainda que se tenha um pouquinho deles. Mas a sabedoria é a habilidade que a gente tem em manter um equilíbrio em questões que são extremamente complexas, em questões que se confundem, em questões que se contradizem, e que a gente consegue manter um equilíbrio entre as diversas situações. Isso é sabedoria. Sabe qual é a grande tragédia nesses três elementos? A tragédia é que os três podem se corromper. Os três podem se corromper. O que eu estou querendo dizer com isso? O conhecimento. Você pode ter um conhecimento muito bom, mas o conhecimento se corrompe quando ele se torna meramente uma informação que não transforma a sua vida. Você pode ter muito conhecimento, mas se esse conhecimento não transformar a sua vida e não levar você a subir a escada da vida e se tornar melhor, esse conhecimento não serve para você. Está corrompido. Vamos pensar um pouco sobre a inteligência. Sem contar que ter conhecimento, não resolve as questões intrínsecas do nosso coração e da nossa alma. Vamos pensar um pouquinho sobre a inteligência. Quando é que a inteligência se corrompe? Fácil. A inteligência se corrompe quando eu tenho conhecimento e eu vou manejar esse conhecimento na vida prática, porque eu sou inteligente, e porque eu sou inteligente, eu me levanto como mestre acima dos outros, e eu me coloco numa posição acima dos outros, porque eu manejo melhor do que outros o conhecimento que tenho. Porque eu tenho mais conhecimento do que outro, e por ter conhecimento e manejar bem, eu olho de cima para baixo das pessoas. Por quê? Porque eu sou inteligente. Porque eu tenho várias respostas. Porque eu tenho várias abordagens. A inteligência também não vai resolver os nossos problemas relacionais. Ainda que dentro do campo da psicologia, os psicólogos hoje estão querendo trabalhar a inteligência como inteligência emocional. Por quê? Porque tem muita gente que tem conhecimento, que tem inteligência, mas quando vai no trato com as pessoas, derruba tudo. Tem conhecimento, tem inteligência, mas não tem trato com as pessoas. E como é que a sabedoria pode se corromper? É quando a sabedoria ela se torna facciosa. É quando essa sabedoria se torna exclusivista. É quando essa sabedoria se torna tendenciosa. E uma sabedoria desse nível, ela é uma sabedoria muito vaidosa. Aliás, Ernesto Sábato, que é um artista plástico argentino e um romancista, ele falou algo muito interessante sobre a vaidade. Ele disse que a vaidade ela é um elemento tão sutil na vida humana que a gente encontra a vaidade em momentos ou em situações onde a gente menos espera. Ele vai dizer que a gente encontra a vaidade ao lado da bondade, ao lado da abnegação e ao lado da generosidade. A nossa vaidade cresce quando a gente está fazendo coisas que aparentemente são boas. A nossa vaidade está ali batendo quando a gente é bom com alguém, quando a gente é generoso com alguém, quando a gente é piedoso com alguém. E ele tem razão. Dos três elementos, conhecimento, inteligência e sabedoria, um está em extinção. A sabedoria. Porque conhecimento a gente pode ter. Você abre livro, você tem conhecimento. Inteligência você também pode adquirir. Quando você tem muito conhecimento, você adquire esse conhecimento e maneja bem esse conhecimento. Agora, sabedoria, no mundo de hoje, ela se tornou uma joia rara. Uma joia. E que está em extinção. Tiago aqui ele faz alguns contrastes. O que o Tiago faz no texto de hoje é um contraste entre uma sabedoria que é produzida por ser humano, uma sabedoria que nós produzimos, em contraste com a sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria que é produção humana,
em contraste com a sabedoria que vem de Deus. É isso que ele vai falar hoje. Se nós pudéssemos dar um tema para a mensagem de hoje, talvez seria esse: sabedoria humana versus sabedoria divina. Onde é que você está? Qual é a sua? E o Tiago começa, no versículo 13, desafiando a gente a nós fazermos um autoexame. Ele diz no versículo 13: quem entre vós é sábio e inteligente? E aí? Quem de vocês é sábio? Quem de vocês é inteligente o bastante para poder compreender que tipo de conceito você tem sobre ser sábio e que tipo de conceito você tem sobre ser inteligente? Qual o conceito que você tem dentro de você sobre essa situação, sobre essa pergunta? E muitos de nós podemos dar uma resposta pautada no acúmulo do conhecimento sobre um determinado assunto. Por quê? Porque nós nos achamos sábios, inteligentes e com conhecimento, porque a gente tem vários diplomas, porque a gente tem curso, porque o meu QI é elevado. Mas o Tiago vai dizer para nós que nesse nosso autoexame sobre essa possível sabedoria que nós temos, ela pode ser evidenciada ou testada através de duas posturas. Existem duas posturas que essa sabedoria que há em nós, se é sabedoria, ela vai ser testada. A primeira, ele chama de mansidão. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria. Mansidão é a primeira palavra teste para mostrar para mim e para você se o que a gente tem é verdadeiramente sabedoria divina ou é sabedoria humana. Mansidão. O problema é que essa palavra ela não soa bem hoje para a gente, né? Mansidão não é uma palavra razoável nos nossos dias. Porque mansidão hoje parece que é ser sinônimo de fraco. Mansidão parece ser sinônimo de tolice. E para alguns, mansidão parece até ser sinônimo de covardia. Como é que a pessoa me afronta e eu vou ficar calado? Eu sou covarde, eu não posso ser covarde. A última palavra tem que ser minha. Eu sou o macho alfa aqui. E eu fiquei pensando, o que é ser manso? Ser manso é a gente ter a capacidade de sermos agredidos. Ser manso é ter a capacidade de sermos injustiçados e a gente não retribuir o mal com o mal. Ser manso é a gente ter recebido um tapa de alguém na alma e a gente não oprimir essa pessoa com o mesmo tapa e com a mesma perseguição. Isso é ser manso. E sabe qual é o problema? É que tem muita gente que acha que ser manso é ser fraco. Quando você doma um cavalo selvagem, ele deixou de ser um cavalo selvagem? Não. Ele continua sendo um cavalo selvagem. Quando você doma um cavalo selvagem, ele deixou de ser fraco? Não. Ele continua sendo forte, robusto. Quando você doma um cavalo selvagem, ele deixa de ser cavalo? Não. O que acontece com ele? Ele se permite ser domado. Ele permite que alguém venha sentar nele. Isso é ser manso. Você não vai ser fraco se você for manso. Você não vai deixar de ser inteligente se você for manso. Você não vai deixar de ser sábio se você for manso. Esse é exatamente um bom teste para a gente descobrir se o que há em nós é sabedoria divina ou é sabedoria humana. Como é que eu e você vamos reagir diante da injustiça
que cometeram conosco e como é que eu e você vamos reagir diante do mal que fizeram com a gente. O modo como nós vamos reagir vai dizer se o que há em nós é sabedoria divina ou é sabedoria humana. Mansidão é um bom teste para isso. O segundo teste que ele diz, ainda no versículo 13, mediante condigno proceder as suas obras. Digno proceder. Ou seja, eu quero ver um tipo de sabedoria que vai empurrar a humanidade para algumas posturas que são éticas, para algumas posturas que dentro do campo da moralidade fazem sentido e são boas. Eu quero um tipo de sabedoria que vai conduzir a humanidade para servir de exemplo para outros. E de gente que se comporta adequadamente. De gente que de segunda a segunda, com o seu bom proceder, conquista as pessoas para perto de si, porque é uma pessoa educada, porque é uma pessoa plausível, é uma pessoa tratável, porque tem gente que é intratável. Digno proceder. E olha que interessante, quando ele fala desses dois testes, mansidão e digno proceder, a gente não está falando de uma sabedoria que está no campo do pensamento, porque também a gente acha que às vezes ser sábio é ter bom pensamento, é ter insights filosóficos. Não! O Tiago está sendo aqui muito coerente com o que ele está escrevendo, ou com o que ele escreveu durante toda a sua carta. É uma carta extremamente prática, e para a definição de sabedoria para Tiago, são coisas práticas. O que é que você faz na sua vida prática? Mansidão e digno proceder. Agora, se nós formos muito sinceros, Tiago vai dizer aqui que nesse autoexame a gente pode encontrar 3 realidades no nosso coração que são totalmente avessas à sabedoria que é divina. A gente pode encontrar 3 tipos de realidades que são opostas à sabedoria divina. Versículo 14, ele enumera. A primeira é o que ele chama de inveja amargurada. Que pesada essa expressão, né? Não é só inveja. É uma inveja que tem um filho. É uma inveja amargurada. E eu fiquei pensando, o que é inveja? Como é que a gente poderia definir inveja? E a primeira coisa que veio na minha cabeça é que a inveja parece ser essa falta de capacidade que a gente tem de celebrar a vitória do outro, né? Parece que inveja é a gente não tem a capacidade de celebrar a vitória de alguém. Mas depois pensando melhor, eu achei que essa definição talvez está muito óbvia. Eu queria tentar aprofundar mais. E o máximo que eu cheguei foi na seguinte: que inveja é a falta de capacidade da gente admirar alguém. A gente vive num tempo que parece que admirar alguém é pecado. E de tão pecado mortal que é, parece que a gente não diz para as pessoas, né? Pô, eu te admiro. Admiro você. A gente está perdendo a capacidade de dizer para as pessoas que nós admiramos elas. Talvez seja porque nos falte pessoas para admirar. Eu concordo que tem gente que às vezes a gente fica procurando assim, meu Deus, para quem que eu posso olhar aqui, que pode me dar uma inspiração? E parece que a gente olha e vê, meu Deus, não estou vendo ninguém, não tem ninguém que me inspire, não tem ninguém que eu possa olhar e dizer assim, pô, eu admiro tal pessoa, eu vou seguir a mesma trilha que ele, eu vou seguir a mesma trilha que ela.
Ok, eu concordo que acho que está faltando gente para a gente admirar mesmo porque os heróis nacionais hoje são Neymar Júnior, e outros, e os nossos vilões, que deveriam ser aqueles que nos protegem, são aqueles que estão nos bancos dos réus. E que brigam ainda, né? E brigam de um jeito tão elucubrado que eu não consigo nem dizer direito como é que os caras brigam. Enfim, isso é coisa para advogado, não é coisa para pastor. Ou a gente não tem gente que a gente vai olhar e vai dizer, eu admiro, ou talvez tenham sim pessoas que nós venhamos a admirar, mas a gente não quer assumir essa admiração. Sabe por quê? Porque na verdade o que a gente tem é inveja dela. E o nosso desejo é de estar no lugar dela. E porque nós não estamos no lugar dela, nós não nos sentimos confortáveis para admirá-las, ou para admirá-la. Esse é o grande problema do invejoso. Ele deseja estar no lugar daquela pessoa que ele admira. Mas ele não assume essa admiração. Porque ele acha que ele poderia fazer melhor do que essa pessoa que ele admira. Ou porque ele quer receber os louros que a pessoa que ele admira recebe. E sabe qual é o grande perigo do caminho da inveja? O Tiago vai dizer para nós que em algum momento da vida, a inveja vai amargar a nossa vida. Em algum momento da nossa história, a nossa inveja, ela vai produzir amargura em nós. Porque a gente deixa de viver o que a gente tem para viver aquilo que o outro tem. A gente não vive mais com aquilo que a gente tem. A gente não quer aquilo que a gente tem. A gente quer viver com aquilo que o outro tem, com aquela pessoa que a gente admira tem. A gente deixa de agradecer por aquilo que a gente tem e a gente passa a odiar aquilo que a gente tem para amar o que o outro tem. E esse tipo de inveja, ela vai trazendo uma amargura para nós, porque nós vamos olhar para o espelho e a única coisa que a gente vê é um derrotado e uma derrotada. E aquilo que a gente tem nunca nos satisfaz. Então a gente sempre precisa de mais, mais, mais. Se nós fizermos um autoexame e a gente descobrir que a nossa sabedoria resvala nessa postura, então a gente começa a perceber que a nossa sabedoria começa a ser reprovada no teste. O segundo sentimento que o Tiago fala, ele chama de sentimento faccioso. Versículo 14. Se pelo contrário tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso. O que é sentimento faccioso? A palavra faccioso, aí, o termo faccioso no original, ele está muito parecido com egoísmo. É esse sentimento egoísta. É essa ambição em querer ter na vida e ser na vida mais do que o outro. É esse desejo de, a qualquer custo, passar por cima de alguém, para ser alguém e poder exercer alguma coisa na vida de alguém. Platão tem uma frase conhecidíssima no mundo. Platão diz o seguinte, você sabe a frase do Platão. Ele diz assim, quer conhecer uma pessoa? Vocês são filósofos. Estou diante de um auditório, de uma igreja cheia de filósofos. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Eu me lembro que já mencionei aqui, em umas mensagens há uns domingos atrás, sobre a diferença entre ambição e aspiração. Vocês se lembram? Todos nós devemos ter aspiração. A aspiração de nos tornarmos pessoas melhores, a aspiração da gente conseguir ter um emprego
bacana, a aspiração da gente poder tratar da nossa família com dignidade, a aspiração da gente poder educar os nossos filhos com sobriedade, com amor, a aspiração de poder casar. Amém? Alguns solteiros bem pentecostais sentiram na pele agora um fervor sobrenatural. Isso é aspiração. O que é a ambição? A ambição é essa aspiração que adoeceu. A nossa aspiração se tornou tão egoísta, tão soberba e tão desenfreada, que essa aspiração se torna numa ambição. Isso é sentimento faccioso. Eu uso da minha sabedoria porque eu tenho ambição em mim. Eu não tenho aspiração, eu tenho ambição. E o terceiro, ele fala sobre se gloriar com as mentiras. Pasmem, você vai dizer assim, pastor, mas tem gente que se gloria na mentira? Demais! Tem pessoas que se gloriam na mentira por duas razões. Primeiro, ou para se proteger a si mesmo, ou para complicar a vida de uma outra pessoa, porque é maldoso mesmo. Ou para se proteger a si mesmo, ou para complicar a vida de uma outra pessoa. Agora veja, inveja amargurada, sentimento faccioso e mentiras. Esses três sentimentos que nós podemos encontrar no nosso coração depois de um tempo de autoexame, nós vamos perceber que esses três sentimentos não têm nada a ver com a sabedoria que vem do alto. Não tem nada a ver. São contrapontos que o Tiago coloca na sua carta para dizer para nós que essa sabedoria não é sabedoria divina. Versículo 15, ele fala que essa sabedoria não desce do alto. Olha o que diz o versículo 15. Esta não é a sabedoria que desce do alto. Preparando a mensagem, eu leio algumas versões diferentes, e eu gostei demais da NVI, nesse texto. Gostei demais. Sabe por quê? Porque a NVI vai falar sobre sabedoria entre aspas. Se você tem uma NVI, você vai ver que essa palavra sabedoria está entre aspas. Eu gostei da versão da NVI. Como que dizendo que essa sabedoria não é sabedoria. E é isso mesmo. Essa sabedoria, entre aspas, ela pode ser considerada uma sabedoria, porque de alguma forma quem usa desses três sentimentos que eu acabei de falar, e por mais perversos e negativos que sejam, tem muita gente que conquista muita coisa usando esses sentimentos como ferramenta. Sabedoria facciosa, sabedoria que é cheia de ambição, sabedoria que promove mentira para galgar poder. Tem muita gente que consegue muita coisa usando disso. É por isso que o Tiago está dizendo que essa sabedoria não é do alto. E a partir daí, o Tiago então começa a classificar que tipo de sabedoria é essa. Primeiro, ele vai dizer que essa sabedoria é uma sabedoria terrena. Olha o que ele diz, versículo 15. Esta não é uma sabedoria que desce do alto, antes ela é terrena. Por que terrena? Ela é uma sabedoria terrena porque ela visa os lucros e ela visa os benefícios que essa terra pode dar para mim e para você. Não dá ibope a gente querer ser sábio conforme a sabedoria divina, porque ser sábio conforme a sabedoria divina, nós vamos ter que abrir mão de muita coisa, a começar da gente. Não dá ibope. A gente não vai estar ranqueado entre os 10 melhores. Agora, quem procura sabedoria terrena, pode estar entre os 5. Pode estar entre os 5. Por quê? Porque visa o lucro, visa os holofotes, visa o reconhecimento, visa o benefício dessa terra. Ele continua dizendo que essa sabedoria é animal. Eu achei fantástico
fantástica a definição do Tiago aqui. Porque além da gente se perder na vida, em buscar esse tipo de sabedoria, entre aspas, para receber os benefícios dessa terra, o Tiago diz que essa sabedoria é animal, porque por tantas vezes, seres humanos racionais, em busca de promoção, em busca de crescimento, se tornam como animais irracionais para terem poder e para exercer poder sobre as pessoas. De gente que tem uma obsessão para ser reconhecido, e por ter essa obsessão por ser reconhecido, se torna como que um animal. Mata gente, deturpa histórias, passa por cima de pessoas. E a cereja do bolo, ele diz que essa é uma sabedoria diabólica ou demoníaca. E ela é diabólica por duas razões. Primeiro, porque esse tipo de sabedoria promove o mal mesmo. E segundo, porque a palavra diabólica, ela carrega também uma palavra muito interessante. Ela carrega o sentido de anarquia. É aquela coisa que gera bagunça. Aquela coisa que gera desordem. Por isso que tem aqueles adultos que olham para algumas crianças e falam, você é um diabinho. Misericórdia, não diga isso. Mas o que a pessoa também está querendo dizer é que você faz muita bagunça. Você não respeita a ordem. Qual é o resultado dessa postura ou dessa sabedoria que o Tiago tem trabalhado? O resultado é todo tipo de confusão. Olha o que ele diz aí. Versículo 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, ele está falando que ele estava mencionando o que ele estava dizendo acima, aí a confusão de toda espécie e coisas ruins. Todo tipo de confusão. Vale lembrar para quem Tiago está escrevendo a carta. Para irmãos. Ele está escrevendo para a igreja, irmãos que se dispersaram. Ok? Pois é. Agora imagine você, um povo que se diz cristão, um povo que vive como igreja, construindo uma igreja ou edificar uma igreja com base na sua própria sabedoria. Sabe o que é que você vai encontrar nessa igreja? Todo tipo de confusão. De gente que quer ser maior do que o outro, de gente que precisa ter a sua foto estampada no boletim ou no site da igreja, de gente que precisa sempre ter um reconhecimento e um tapinha nas costas, de gente que não consegue mais olhar nos olhos uns dos outros, porque se acha superior e melhor do que o outro. Você encontra uma igreja que vive uma confusão. Como é que nós podemos perceber a sabedoria que vem do alto? Como é que nós podemos perceber esse tipo de sabedoria? Eu preciso dizer, antes de mais nada, porque a gente às vezes tem uma ideia, parece assim, a sabedoria divina, ela se encontra no terceiro céu e ela está lá com Cristo. Nós vamos chegar nessa sabedoria divina o dia que nós morrermos. É igual à eternidade. Tem gente que acha que a eternidade é quando a gente bater as botas, quando a gente morrer, nós vamos chegar na eternidade. As coisas eternas já se fazem presentes aqui, porque o reino de Deus já está inaugurado. Não na sua plenitude, mas o reino já está aqui. O reino de Deus já está entre nós. Glória a Deus. A sabedoria é o mesmo assunto. Sabedoria divina não fica no alto céu. A sabedoria divina está no céu para descer para o nosso coração. Sabedoria divina desce a nós. E foi por isso que ele colocou no capítulo 1, Tiago, dizendo, quem tem sabedoria, peça a Deus que ele a dá. Sabedoria divina não fica no céu. Sabedoria divina vem para nós. Glória a Deus por isso. É um presente de Deus.
E como é que o Tiago começa a falar sobre essa sabedoria divina? Ele começa com um adjetivo fantástico. Versículo 17. Ele diz que essa sabedoria é pura. Por que será que o Tiago começa com a pureza? Porque a sabedoria de Deus é uma sabedoria inviolável. A sabedoria de Deus é uma sabedoria que é inocente. E a sabedoria de Deus é uma sabedoria que é imaculada. Inviolável, inocente e imaculada. São termos relacionados à santidade de Deus. A sabedoria divina que desce do céu e que toca o coração de homens e mulheres como eu e você, que somos pecadores, essa sabedoria não pode ser corrompida. Por quê? Porque de tão santa que ela é, de tão pura que ela não pode ser produção humana. Ela está além da gente. Está além de nós. Eu acho muito interessante, porque ele começa com a pureza. E a partir da pureza, então agora ele começa a apresentar a sabedoria em duas categorias. Em duas categorias. A primeira, ele fala sobre uma sabedoria que é aplicada em atitudes. Ele diz que essa sabedoria, primeiro, é pacífica, porque é uma sabedoria que promove a paz entre as pessoas. Sabedoria que promove divisão, e sabedoria que promove guerra, e sabedoria que promove o ego, ou eu, ou superego, o que você queira dizer, não é sabedoria divina. É sabedoria humana. Ela é pacífica, porque promove a paz entre as pessoas. Segundo, ela é uma sabedoria indulgente. Sabe o que é indulgente? Sabedoria indulgente é aquela sabedoria que é justa. Mas ao mesmo tempo que essa sabedoria ela é justa, ela é amável. Lembra que eu falei domingo passado? Você pode ter uma verdade. Mas se você falar essa verdade sem amor, essa verdade se corrompe. Não basta ter verdade. Você tem que ter a verdade em amor e em sabedoria. A sabedoria do céu, ela é uma sabedoria indulgente. Ela é justa, mas ela é amável. Terceira característica da sabedoria divina em nós. Veja, pacífica, ela é indulgente e olha essa terceira que maravilha. Ela é tratável. Sabe aquele tipo de gente que é intransigente e que acha que tem razão em tudo? Já conversou com aquela pessoa que você vai querer falar com ela sobre futebol, política, igreja, teologia, e essa pessoa sabe de tudo e tem razão de tudo, você não consegue acrescentar nada na vida dessa pessoa? Que chato conversar com gente assim. Eu saio da roda. Não perco nem meu tempo. Porque se eu não posso agregar nada ao valor de alguém, então, se a gente não pode agregar valor algum a uma pessoa, que chateza esse negócio. E aí você vai querer acrescentar alguma coisa na vida dessa pessoa, essa pessoa diz o que para você? Não, veja bem, há controvérsias. Porque segundo Freud explica, você nunca consegue agregar nada. Por quê? Porque essa pessoa é intratável. Você quer ver alguém sábio? Ser sábio não é aquela pessoa que está de cima para baixo falando sempre que tem razão para tudo. Essa é a sabedoria terrena. Sabedoria divina, a pessoa é tratável. A sabedoria divina mostra que nós podemos sempre agregar valor ao outro, um ao outro. E eu acho muito interessante essa ideia, porque vai contra a tese do que nós dizemos. Quando eu digo nós, estou falando ser humano. A gente diz assim, quem é sábio?
Quem é sábio é quem tem 80 anos de idade, quem tem de 80 a 100 anos de idade, aí alcança a sabedoria, aleluia. Vou usar a figura daquele que eu acabei de dizer. Há controvérsias. Há gente que tem cabelo branco, tem gente que nem cabelo tem. E que até hoje não sabe o que é ser sábio. Tem gente que tem muita coisa na vida, tem gente que tem muita idade, mas que por ter muita idade, não significa que essa pessoa é sábia. Porque sabedoria humana, nós podemos produzir, mas ela é egoísta. Sabedoria divina, Deus pode usar uma criança para falar com o rei. Deus pode usar uma menina para falar com o rei. Vai contra essa ideia. Ela é uma sabedoria tratável. E quarta característica dessa sabedoria com atitude. Ela é cheia de misericórdia e de bons frutos, é o que o Tiago está dizendo. É uma sabedoria que se compadece. É uma sabedoria que sente a lágrima do outro. É uma sabedoria que chora junto com o outro. É a sabedoria que dói em você quando dói no outro. É a sabedoria que te faz ficar preocupado com a dor do outro. Não adianta você dizer para mim que você é sábio, mas você não se compadece do outro. Não adianta dizer para mim que você é sábio, mas você não para ouvir o outro. Cheia de misericórdia e tratável. O tratável e o cheio de misericórdia, que para mim aqui conversam, porque tem gente que diz assim, eu não vou mais participar do culto porque eu já conheço a Bíblia toda. Eu não tenho mais que ouvir o pastor pregar porque eu já sei, eu tenho 40 anos de igreja. Não preciso ouvir ninguém pregar mais não. Eu posso pregar. Alguém quer que eu pregue? Além de ser intratável, não tem misericórdia. Esse é o primeiro campo. Essa sabedoria que age, sabedoria cheia de atitude. Não é uma sabedoria no campo do pensamento, não. É uma sabedoria que age. A segunda característica é uma sabedoria no julgamento. E aqui a gente precisa ter muita atenção porque eu tenho para falar. Porque se tem uma coisa que o ser humano é bom e PhD em fazer, é julgar causa alheia. Vamos com calma aqui. A sabedoria do alto, ela dá discernimento para nós julgarmos situações, sim. Porque a gente precisa julgar algumas causas. Existem algumas causas que a gente precisa julgar. O negócio não é julgar. O negócio é saber como julgar. Como que eu julgo uma situação? Como que eu avalio uma pessoa? Como que eu avalio aquilo que a pessoa fez, se é certo ou que é errado? E a sabedoria divina vai nos ajudar no julgamento, porque ela carrega duas profundas características. A sabedoria divina, ela é imparcial e ela é sem fingimento. Olha o que diz o texto. Versículo 17, vem toda aquela primeira característica, ela é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e bons frutos, e depois ela vem imparcial e sem fingimento. Ou seja, uma pessoa sábia, ela não toma partido numa discussão. Eu vou repetir. Uma pessoa sábia, ela não toma partido em uma discussão. Ela vai ouvir com atenção a situação e depois ela vai se manifestar com o quê? Imparcialidade e sem fingimento.
ela é imparcial e ela é sem fingimento. Por quê? Porque esse tipo de sabedoria vai gerar em nós o quê? Sinceridade. Você sabe com quem você está lidando. Ela é sincera. A sabedoria divina, ela não promove favoritismo. E vou dizer uma coisa para você. Todos nós aqui, todos nós temos uma grande dificuldade em ser imparcial quando a gente tem que avaliar uma situação ou um caso onde essa situação e esse caso se refere a uma pessoa que a gente ama. Quando a gente tem que julgar uma situação, quando o objeto desse julgamento é uma pessoa que a gente ama, para ser imparcial, a gente precisa ter muita sabedoria divina. Porque, na maioria das vezes, o que a gente quer fazer é o quê? Proteger quem a gente ama, ainda que ela esteja errada. E a gente precisa entender o seguinte, que proteção nem sempre é o mesmo que amor. Eu tenho 3 filhas pequenas. A Lavínia e a Liege, que são as gêmeas, elas fazem arte, como uma criança normal, graças a Deus. Mas eu não posso proteger elas, dizendo para elas, está tudo bem. Elas têm que aprender sobre o limite, e aprender a respeitar a mim e a Diana, e aos outros. Caso contrário, eu vou demonstrar meu amor por elas, disciplinando-as, impondo limite. Porque se eu não impor limite agora, quando são crianças, depois vira leão. E aí não adianta botar em jaula. Quem vai pagar o preço vai ser o pai e a mãe. Então agora que está pequena é a hora de dizer, não, oa. Não é? Sabe qual é o resultado dessa sabedoria divina? Versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. O resultado da sabedoria divina é paz. Uma igreja cheia de sabedoria do alto é uma igreja que vive em paz. O problema é que a gente tem uma ideia muito errada, muito equivocada sobre como é que a gente vai promover paz. Tem gente que diz assim, não, sabe como é que eu promovo paz? Ficando quieto. Porque aí eu não crio contenda com ninguém, eu não brigo com ninguém, eu fico quietinho. Quando eu fico quieto, estou em paz com todo mundo, já viu? Aí tem esse pessoal que não fala nada, que é condescendente com uma situação, se omite. Por quê? Porque se eu falo, eu brigo. Porque se eu falo, eu entro em guerra. Então, paz é o sinônimo de ficar quieto. E aqui eu vou discordar com veemência. Tem uma banda brasileira que eles escreveram uma poesia sobre paz, que é perfeita. A banda chama-se O Rapa. E a música que o Rapa escreveu na música Minha Alma é fantástico. Eles dizem, paz sem voz não é paz, é medo. Eu vou repetir. Paz sem voz não é paz, é medo. E isso faz muito sentido com o que eu encontro nas Escrituras. Por quê? Porque a paz que Jesus promoveu, quando ele promovia o seu reino, era uma paz que falava, era uma paz que confrontava e era uma paz que mostrava a realidade do reino. Paz sem voz não é paz, é medo. A nossa paz precisa ser exposta. E ela só vai ser exposta com a voz da sabedoria do alto, que move o nosso coração, a promover essa paz. Uma postura sábia, que ela é difundida na igreja, e mais, ela também é difundida no mundo. Mas não é uma paz que é só dita, não é uma paz que é calada para evitar problema.
é uma paz que também é falada. Que Deus nos ajude a sermos sábios e a vivermos a sabedoria do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor possa nos fazer sábios. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor possa tocar na nossa vida e no nosso coração, e tirar de nós esse tipo de sabedoria humana, essa sabedoria que é egoísta, que promove o mal por tantas vezes, que passa por cima das pessoas, que não respeita as pessoas. Em nome de Jesus, nos dê a sabedoria divina, essa sabedoria que é pura, que é tratável, essa sabedoria que é cheia de misericórdia e de bons frutos, essa sabedoria que controla a língua, essa sabedoria que controla a nossa postura. Faz isso em nós, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida, e que a nossa vida e essa recheada e tomada pela sabedoria divina possa promover paz. Não uma paz que se cala, mas uma paz que fala, uma paz que promove. E que essa igreja viva isso, que o Guará viva essa paz, porque essa igreja promove essa paz com sabedoria divina. Que a nossa casa viva em paz, que a relação conjugal seja uma relação de paz. Eu oro a Deus por homens e mulheres que estão aqui tendo problemas na relação conjugal, porque não estão sendo sábios. Ó Deus, enche as famílias da sabedoria divina. Sabedoria para lidar com o cônjuge, sabedoria para lidar com os filhos, sabedoria para lidar com o chefe, sabedoria para lidar no trabalho, na igreja. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, fazendo você sábio e sábia no jeito de viver, para a glória do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe muito a sua vida. Uma boa semana para você.